Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Graça e paz, queridos. 16º dia do nosso propósito. Estamos em busca de algo mais. Mais que um propósito, mais que um milagre, um verdadeiro encontro com Deus. Estamos em uma escalada maravilhosa com o Espírito Santo. E eu espero que você esteja verdadeiramente encontrando algo mais. O tema de hoje é mangas arregaçadas de Jesus. Isso daí é familiar para você, né? Mangas arregaçadas de Jesus. Nós olhamos e vemos um Jesus humilde, um homem completamente humilde, que agora estava determinado, completamente disposto a liderar pelo exemplo. Quando nós começamos a falar um pouco mais a respeito do Evangelho, a respeito do cristianismo, nós avaliamos e identificamos que muitas pessoas no mundo, elas são contra, não aceitam a religião, não aceitam o cristianismo e particularmente alguns não aceitam os cristãos. E isso é uma forma avassaladora às vezes em alguns lugares, em algumas pessoas. Mas quando nós paramos para avaliar isso, percebemos que é raro as pessoas não gostarem de Jesus. É verdade. As pessoas terem alguma coisa contra Jesus. Na verdade, o que dizer contra Jesus a respeito dele? O que dizer de Jesus? Jesus era um homem humilde. Jesus era gentil, muito sábio. Um homem firme, corajoso, determinado, influente. E uma das marcas mais lindas que haviam na identidade de Jesus era a forma que ele se sacrificava pelos outros. Isso falou muito comigo nessa reflexão ao olhar para a pessoa de Jesus e ver que uma das maiores marcas que identificavam Jesus com mangas arregaçadas era o sacrifício dele em prol da vida do outro. Eu quero convidar você nesse propósito, juntamente com o Espírito Santo, a avaliar. Porque se você avaliar a Bíblia e começar a analisar, você vai entender que as pessoas eram raras elas não gostarem de Jesus. Na verdade, as pessoas que não gostavam de Jesus não gostavam da sua popularidade. Porque aonde Jesus chegava, ele influenciava. Ele verdadeiramente estava disposto a liderar, a marcar pelo seu exemplo. Jesus não estava preso ao conhecimento. Na verdade, as palavras, elas falam, mas os exemplos arrastam. E Jesus colocou isso em uma verdadeira essência, influenciando a todos que se aproximavam dele, ou até aqueles que simplesmente ouviam falar de Jesus. As pessoas não estavam preocupadas com que religião que Jesus praticava. Se Jesus ele trazia uma base doutrinária ou não. Na verdade, o que as pessoas focavam era naquilo que Jesus passava como sua identidade. O exemplo que estava em Jesus falava mais alto do que as suas palavras. Isso é o que o Espírito Santo quer que aconteça conosco nesse propósito. Ele quer que o meu exemplo fale mais alto do que as palavras que eu pronuncio. Às vezes eu quero fazer com que as pessoas elas aceitem as minhas escolhas, elas aceitem a minha religião, elas aceitem o Cristo que eu sirvo, mas elas olham para mim e não me veem refletindo aquilo que eu prego, aquilo que eu anuncio. Vai completamente contrário à realidade da palavra de Deus. Nós precisamos sair das letras
e começarmos a viver a marca do exemplo. E começarmos a marcar os lares, famílias, vidas, amigos, vizinhos, pessoas do nosso trabalho, através do nosso exemplo, influenciarmos através do nosso exemplo. Vamos diminuir o número de horas que paramos para pregar para alguém com palavras e vamos começar a ter atitudes e pequenas atitudes que façam mais prodígios do que uma hora de pregação. Eu quero convidar você nesse momento de hoje, nesse propósito de hoje, a se entregar a Jesus, ao Espírito Santo e pedir para que a lâmpada de Deus ilumine os seus exemplos de uma forma tão poderosa que se alastre sobre a terra e venha influenciar pessoas que muitas das vezes são inalcançáveis. Você tem um poder sobre a tua vida chamado exemplo. E Jesus, ele fez essa decisão. Quando eu olho para o texto bíblico de João 13, eu vejo Jesus fazendo algo transcendental, algo que marcou o seu ministério e marcou a nossa geração. Jesus lava os pés dos discípulos. E escute, eu não estou falando de Pedro, não estou falando de João, eu estou falando de Jesus. Jesus lavando os pés dos seus discípulos, o mestre, o rabi, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso. Ele mostrando agora quem verdadeiramente ele era. E quem ele era, bispo? Servo e humilde. As pessoas precisam identificar e definir quem é você. Quem é você no meio da comunidade? Quem é você dentro da igreja? Quem é você no meio da sua família? E o que vai dizer e trazer a definição para elas são os seus exemplos. Hoje, o Senhor quer que eu e você venhamos compreender que Ele não só nos amou porque achou que nós precisávamos nos sentir amados, mas Ele nos amou para nos ensinar que precisamos aprender a amar. Querido, o nosso desejo, meu, do Espírito Santo, é que você, hoje, deixe o seu ministério ser marcado pela humildade e pelo serviço. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso através da sua vida. No propósito de hoje, a partir da meia-noite até o meio-dia, você vai estar jejuando, entregando a sua vida ao Senhor, pedindo: Senhor, eu quero pregar bem através dos meus exemplos. Eu quero alcançar uma multidão. Faça isso e busque algo mais que um propósito, mais que um milagre, um verdadeiro encontro com Deus. Fique na paz. No propósito de hoje, estaremos jejuando até o meio-dia. E você vai mergulhar diante da presença de Deus, pedindo a Ele para que você pregue através dos seus exemplos. Que a sua maior pregação seja o seu exemplo como cristão. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração. E lembre-se, estamos em busca de algo mais. Algo mais com propósito, mais com milagre, um verdadeiro encontro com Deus. Até amanhã. Eles ao contrário, mas a luz do mundo dispare eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi